O padre Cristóvão, muito Oi, bem-vindo entre nós. obrigado. E o senhor se apresenta mesmo um pouquinho, já falei, mas de repente vai se situando mais um pouquinho e depois a palavra é sua. Obrigado. Eu sou o padre Cristóvão Yubel, da Diocese de Guarapuava, no Paraná. Trabalho numa paróquia, onde eu sou vigário paroquial, e também estou na Pastoral do Dízimo, no regional aqui, de um modo especial, mas também na Pastoral do Dízimo, onde é necessário. E gosto muito de entender e de partilhar que nós somos os que sustentam a evangelização para que esta evangelização consiga, de fato, acontecer. Então, já há algum tempo que estou aí, eu estive 2 vezes em Miracema, já, em dois encontros, Exatamente. sim, e sempre fui muito bem acolhido e voltei muito alegre e contente dos encontros que fizemos, e estou aqui à disposição. Sou padre diocesano, 36 anos de padre, 61 de idade, e pertenço aqui ao clero da Diocese de Guarapuava. Que alegria, muito, muito obrigado, Dom Filipe, por poder partilhar desse momento. E vamos lá, então, vamos ao dízimo. Para facilitar, eu faço a comparação do dízimo com uma árvore. Ela precisa ter raízes, precisa ter tronco e precisa dos galhos para produzir flores e frutos. Então, vamos fazer esse caminho, a árvore do dízimo. A árvore do dízimo, ou seja, o dízimo, precisa de 5 raízes, ou seja, 5 raízes. Sem essas raízes, o dízimo corre o risco de, com um vento ou com uma ventania, de fazer com que a árvore vá ao chão. Ou seja, a árvore pode simplesmente desmoronar, digamos assim, como a casa construída sobre a areia, se nós não tivermos essas 5 raízes na pastoral do dízimo. Vamos ver quais são. A primeira raiz, então, é a da fé. Ou seja, nós não somos uma empresa, nós aprendemos com as empresas, mas nós somos uma família na fé, uma comunidade. Por isso mesmo, nós não existimos apenas para nós mesmos. O Papa fala, nós não somos autorreferenciais, ou seja, a igreja não existe para crescer enquanto igreja, mas ela cresce enquanto igreja por causa de Jesus. Portanto, o dízimo, ele necessita da fé. Se nós não somos pessoas de fé, o que acontece é que nós podemos entender o dízimo como uma ajuda, mas não como uma partilha, como uma forma, de fato, de colocar em comum o que temos. Portanto, o nosso dízimo está ligado, intimamente ligado, de uma forma, digamos, tão total, que ela é a primeira raiz da árvore do dízimo. Então, o dízimo, para nós, não pode ser simplesmente uma participação para com a comunidade. É uma coisa boa participar daquilo que a comunidade precisa, é muito bom, mas não pode ser só isso. Ou seja, nós precisamos que o dízimo parta da fé. E nós temos essa fé, sim, nós recebemos como dom, ou seja, como presente, quando somos batizados, fé, esperança e caridade. Isso significa, então, que nós temos a fé, mas precisamos desenvolvê-la através da participação na comunidade e também através da nossa adesão pessoal a Jesus. Portanto, a primeira raiz da árvore é a raiz da fé. Então, uma pessoa que não tem fé vai ter grande dificuldade com o dízimo, porque ela pode entender apenas como uma forma de ajuda, uma forma de socorro, mas ela não vai se comprometer. Então, a pessoa que assume o dízimo, de fato, ela é uma pessoa que sabe que está olhando para Jesus Cristo por meio da igreja e assumindo um compromisso com Jesus e, por isso, também com a igreja. Então, dízimo sem fé fica realmente como se eu desse algo para uma instituição e pronto.
Ou seja, não há nenhuma ligação mais profunda com o Senhor. Então, o nosso dízimo não pode ser um dízimo pagão, não pode ser um dízimo sem o Senhor. Nós precisamos dele para que tudo aquilo que fazemos tenha sentido. Inclusive, como é que vamos evangelizar se nós não falamos de Jesus? É impossível. Então, a primeira raiz do dízimo, sem a qual nós não conseguimos ir em frente, é a da fé. Então, nós precisamos colocar, quando partilhamos sobre o dízimo, inclusive em nossas formações, nós precisamos dizer claramente que, sendo pessoas de fé, nós somos capazes de partilhar. Então, o nosso dízimo tem uma espiritualidade. Ou seja, antes de qualquer coisa, o nosso encontro com Jesus nos leva ao encontro com a igreja. E por meio da igreja, nós evangelizamos juntos. Então, a primeira raiz é a raiz da fé. A segunda raiz é a da liberdade. Os bispos, então, no estudo número 8 e no documento número 106, a CNBB diz claramente: o dízimo não pode ser uma obrigação. O dízimo deve ser uma opção. Ou seja, nós não impomos o dízimo numa comunidade. Nós podemos fazer força na catequese, no falar do dízimo, podemos nos empenhar, mas não podemos obrigar, nem podemos coagir alguém a ser dizimista. Eu não posso dizer assim: olha, eu só batizo o seu filho só pode ser batizado se você for dizimista. Então, a segunda raiz é justamente a da liberdade. Ou seja, quem escolhe com consciência, se torna dizimista com consciência. Ou seja, se torna dizimista porque faz uma opção. E essa opção já tem a fé antes de qualquer outra coisa. Então, sendo uma pessoa de fé, ela faz uma opção pelo dízimo. E essa opção pelo dízimo é uma opção evangelizadora. Talvez a pessoa não entenda no momento, mas vai entender isso mais tarde. Então, temos que cuidar muito em nossas celebrações, por exemplo, para não impor o dízimo ou coagir as pessoas ao dízimo. Elas não entendem o que significa, talvez, ainda o dízimo na sua integreza, né, na sua totalidade, e aí ficamos com receio e começamos a obrigar. Isso não é nada bom. Então, o dízimo deve ser uma opção consciente, ou seja, eu devo saber o que estou fazendo. Posso não saber tudo ainda, posso não ter toda a clareza sobre o dízimo, mas eu digo, eu sou dizimista porque eu sou uma pessoa de fé e por isso eu estou optando pelo dízimo. Ninguém está me obrigando. Não estou me tornando dizimista por medo, por superstição. Não, eu estou assumindo o dízimo porque sou membro de uma comunidade e nesta comunidade eu tenho um Senhor, que é Jesus, e nesta comunidade há necessidades. Então, por isso mesmo, eu opto por ser dizimista. Então, a primeira raiz da árvore é a fé, a segunda, a liberdade, a opção consciente. A terceira raiz é a questão da quantia. Eu não posso dizer assim, eu vou oferecer aquilo que o meu coração disser. Olha, pode ser muito pouco. É preciso algo mais trabalhado. É preciso unir emoção e razão. O pensar e o sentir, o coração e a mente, a inteligência. Então, a minha quantia, não há uma quantia estipulada, ou seja, assim como eu escolhi livremente ser dizimista, assim livremente eu vou também optar por uma quantia. Mas essa quantia deve ser importante para mim. Ou seja, deve ser uma coisa que não sacrifica a minha família, mas também não é algo que não tenha sentido. Ou seja, de alguma forma, eu devo sentir que aquela quantia é importante na minha vida, que eu vou ter que fazer alguma renúncia, que eu vou ter, digamos assim, que talvez ter que fazer alguma escolha, mas ela é uma quantia importante sem ser uma quantia que, por acaso, acaba problematizando. A terceira raiz desta árvore, então, é a quantia. Vejam bem,
digamos que eu tenha R$ 70 em mãos, e eu pretendo contribuir com R$ 70. Veja um exercício que eu posso fazer. Eu posso fazer o seguinte: olhar para essa quantia e me perguntar: a quantia que eu estou partilhando com a minha comunidade, essa quantia é importante para mim? Ela tem significado? É significativa para mim? Então, aí existem 3 respostas. Diante dos R$ 70, que eu estou tomando como exemplo, diante desses R$ 70, eu posso dizer assim: olha, mas esses R$ 70, para mim, não é uma quantia importante, porque eu posso oferecer mais. Eu sinto que eu posso partilhar mais. Aquilo que eu recebi, aquilo que eu ganhei, ou fruto do meu trabalho, eu posso oferecer, posso partilhar mais. Então, vou pegar 80, 90 ou 100, de acordo com a minha possibilidade. Então, a primeira é: diante da quantia, eu vejo que aquilo que eu estou partilhando não é significativo, não é importante, então eu vou aumentar. Mas, diante dessa quantia, também eu posso dizer: é muito para mim neste mês. E é muito justamente porque houve doenças em casa, tivemos que partilhar com outras pessoas, houve algum problema, foi preciso arrumar a casa, gastamos muito mais do que imaginávamos. Então, aí eu vou dizer: olha, R$ 70 neste mês, eu teria que sacrificar a minha família. Então, eu vou tirar 20, vou dar R$ 50. 50 é uma quantia importante para mim? Se eu respondo que sim, eu vou partilhar os R$ 50. Agora, se eu olho para os R$ 70 e digo: essa quantia aqui é uma quantia importante para mim neste momento, então, por isso mesmo, eu vou partilhar esses R$ 70. Então, na verdade, o dízimo, claro que ele vai mudar muito pouco, porque a vida da gente não é que vai dar grandes pulos no que diz respeito à parte financeira, mas, às vezes, né, às vezes eu posso oferecer mais, mas eu continuo oferecendo R$ 20 como eu comecei há 2 anos atrás. Eu não faço uma atualização. Esses R$ 20 já não são mais importantes para mim, eu posso oferecer mais, então devo oferecer mais. Mas se eu tenho uma situação difícil, por exemplo, de desemprego, talvez eu tenha que oferecer 10. Então, a quantia que eu ofereço no dízimo deve estar ligada à minha vida do dia a dia. E pode ser que eu não tenha mais nenhum trabalho, não tenha nenhum seguro, não tenha nada, e tenha que dizer: neste mês não posso contribuir. Quem não tem ganho, como é que vai contribuir? Não vai assaltar ninguém, não vai fazer empréstimo para ser dizimista. Mas também eu não vou ficar naquela quantia que é muito pequena, ou seja, que eu posso aumentar porque eu já estou recebendo mais. Então, a atualização da quantia é muito importante. Senão, algumas pessoas começam com uma quantia e ficam presas a essa quantia por muito tempo. E, de fato, o dízimo não altera para a comunidade, né? Então, a terceira raiz deve ser uma quantia importante. É importante para mim. Por isso, eu contribuo na minha comunidade com essa quantia. A quarta raiz da árvore do dízimo é a estabilidade. Ou seja, se eu livremente disse: por causa da minha fé e da minha comunidade, eu vou ser dizimista. Então, eu assumi um compromisso, eu não fui obrigado. Eu assumi esse compromisso espontaneamente. Ou seja, esse compromisso partiu de uma decisão minha, de uma opção minha. Então, eu vou ser fiel no meu dízimo. Ou seja, a comunidade vai poder contar comigo. É como se eu dissesse para a comunidade: olha, de hoje em diante, sempre que eu puder, eu vou partilhar. Vou começar com tanto. Se precisar aumentar ou diminuir, vou fazer isso. Mas eu vou contribuir sempre. Então, é a fidelidade, a estabilidade. Então, quando chega um dizimista na minha comunidade, eu sei que na fé ele fez uma opção pessoal. E a quantia que ele está oferecendo é importante. E que eu não vou precisar ficar correndo atrás dele, o que não devemos fazer, né? No sentido de que vamos, né? De que ele faça a contribuição dele. Ele mesmo vai ter esta consciência e vai vir contribuir na sua comunidade. A quinta raiz da árvore e última é justamente aquela que nós chamamos de periodicidade.
para não chamar de mensalidade, que parece cobrança de carnê, de taxa, né? Periodicidade significa o seguinte: nós, no Brasil, quase em tudo, não em tudo, mas quase em tudo, nós funcionamos no ritmo mensal. Temos cobranças para receber mensalmente, salário mensal, e temos também pagamentos mensais. É claro que algumas pessoas fogem dessa norma, mas para a maioria das pessoas, mês a mês é tempo de receber, mas é tempo de pagar também. Então, o mesmo acontece com as nossas comunidades. As nossas comunidades têm compromissos mensais. Então, por isso, o nosso dízimo é quase na sua totalidade mensal. Mas é claro que, aí, de acordo com o bispo diocesano, é possível ter, em certas regiões, um dízimo que seja bimestral, que seja semestral, que seja anual, dependendo do ganho de cada pessoa, como cada pessoa tem os bens que tem, e aí ela vai fazer a sua partilha de acordo com as suas possibilidades. Mas, de uma forma geral, o dízimo é mensal. Então, vamos recordar, olha, 5 raízes. A primeira, a da fé. Não temos como ter um dízimo sem fé. Nós não somos pagadores e compradores. Nós somos uma família, não somos uma ONG, por mais importante que elas sejam. Nós somos uma família na fé. Então, o dízimo exige a fé. Em segundo lugar, a segunda raiz é a opção consciente. Ou seja, existe liberdade. Então, cada um deve fazer a sua opção. Cada um faz a sua opção, mas consciente. Eu estou me tornando dizimista porque eu sei o que significa ser dizimista, porque na comunidade me explicaram isso. Terceiro, a quantia, terceira raiz. Ou seja, uma quantia importante. Não pode ser uma quantia, digamos assim, qualquer. Não, ela tem que ser fruto de uma decisão que eu tomei. É a quantia que ela tem um significado para mim. Não é qualquer coisa e não é mais do que eu posso partilhar. Então, uma quantia importante. 4, é a fidelidade. A partir do momento em que eu digo, eu resolvi, por causa da minha fé em Jesus, minha participação na comunidade, eu resolvi ser dizimista, eu não vou deixar de ser dizimista. Eu só não vou contribuir se eu não tiver mesmo com o quê. Mas eu vou me esforçar, vou procurar ser fiel a esse compromisso na comunidade. A quinta, então, a periodicidade ou mensalidade. Eu vou contribuir mensalmente para que a minha comunidade possa cumprir com as suas obrigações, possa honrar as suas contas. Então, tendo essas 5 raízes do dízimo, eu consigo, com certeza, organizar a comunidade. Ou seja, a comunidade pode fazer planos, ela pode investir na evangelização, não só pagar contas. Ela pode, inclusive, fazer uma compra e saber que vai ter como honrar os compromissos, se faz a compra, a prestação, por exemplo. Ou seja, cada comunidade vai saber com quanto pode contar. A evangelização será organizada. É claro que é muito de espontâneo, o Espírito Santo está sempre presente na evangelização. Mas a organização, tendo com o que fazer os investimentos, pagar as contas e fazer os investimentos, então eu sei mais ou menos quanto a comunidade tem. Vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mensalmente, mas uma quantia eu vou ter como segurança. Então, quem coordena o dízimo, junto com o pároco, que é sempre o presidente do conselho, né, do CPP ou do Conselho de Assuntos Econômicos, nós vamos poder organizar sem fazer dívidas que depois não podemos pagar, ou então não vamos ficar, né, apenas mantendo aquilo que já temos, mas vamos procurar investir. Isso é possível desde que nós tenhamos esses 5 fundamentos, essas 5 raízes na árvore. Então, é essencial que a árvore tenha essas 5 raízes, certo? Nenhuma delas pode faltar. Alguém pode dizer, mas algumas não são tão importantes. Juntas, elas são muito importantes. Desde a fé até a contribuição todos os meses. Então, esta segurança vai fazer com que a árvore não tombe,
ou seja, vai fazer com que a árvore seja, de fato, esteja bem fixada no chão, suas raízes sejam profundas, e assim uma comunidade vai em frente na sua evangelização mesmo, porque ela tem aquelas que são, digamos, as raízes que a sustentam e que fazem com que ela, então, consiga evangelizar de forma integral. Muito bem. Depois, o tronco da árvore. O tronco da árvore é justamente a evangelização. Então, as 5 raízes permitem que o tronco seja forte, que as seivas das raízes cheguem até o tronco para depois produzir frutos. Então, o tronco é a evangelização, ou seja, aquilo que aonde está a força da árvore, que vem das raízes, é o tronco. É importante que a pastoral do dízimo, o dízimo, tenha um tronco, digamos, reforçado, de fato, que ele não se quebre de uma hora para outra ou de qualquer jeito. Então, se existem as 5 raízes, vai para onde, digamos, o resultado concreto? Vai para o tronco, que é a evangelização. Então, nós não temos outro motivo para ter o dízimo. O único motivo pelo qual nós temos o dízimo e as coletas, e as ofertas, né, é justamente o anunciar o evangelho. Aquilo que Jesus diz: vão anunciar o evangelho a todas as pessoas, eu vou estar com vocês. Então, a nossa missão é anunciar o evangelho, ou seja, anunciar Jesus e a boa nova que ele trouxe do amor de Deus por todos nós, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos perdidos, mas que nós temos um Pai que é amor. E aí Jesus conta as diversas parábolas para que nós consigamos entender, né, o que é, né, de fato, pertencer a Jesus, o que é ser discípulo missionário de Jesus. Então, vejam, nós não temos um outro motivo para termos dízimo numa comunidade. O motivo é este. Nós somos uma comunidade que anuncia Jesus, que anuncia o evangelho, e de uma forma organizada. Então, por isso mesmo, né, a evangelização é motivo, digamos, único. Tudo que nós fizermos com o dízimo deve ser evangelização. Por exemplo, numa comunidade, vamos comprar 2 ou 3 cadeiras. Muito bem, devemos nos perguntar: essas cadeiras serão para a evangelização? Porque se não forem usadas para nada, para que é que nós vamos? Por que nós vamos comprar? Por que nós vamos gastar sem necessidade? Ou seja, mas para que servem as cadeiras? Para as celebrações, para as reuniões, para a catequese, para as pastorais e assim por diante. Então, é a evangelização. Vamos comprar uma nova imagem na comunidade. Temos que nos perguntar: essa imagem é para a evangelização da nossa comunidade? Pode ser que já tenha outra e não seja necessário comprar uma nova, fazer um investimento numa nova. Então, não vamos. Ou seja, sempre temos que nos questionar: o que vamos fazer em nossa comunidade é evangelização ou não é evangelização? Mas essa pergunta é melhor respondida a partir de agora. Então, se o nosso tronco é anunciar Jesus e a sua boa nova, o evangelho, então a evangelização, nós nos perguntamos: mas como que nós vamos fazer isso? Aí vem, então, as 4 dimensões. Então, o que são as dimensões? São alcances. Imagine uma árvore bem bonita, com um tronco forte, bem firme, né? Imagine, então, esta árvore, ela tem galhos. Imaginamos 4 galhos. Então, o que é uma dimensão? É o alcance. Até onde vai o nosso dízimo? Qual é o alcance do nosso dízimo na evangelização? O que nós temos que fazer para que a evangelização seja, de fato, evangelização e não outra coisa? Então, aí vem as dimensões. A evangelização integral exige que alcances, né? Quais são, então, as dimensões que nós precisamos ter? Então, elas são 4, certo? 4 dimensões. Primeiro, dimensão religiosa. Significa o quê? Que o dízimo que eu partilho na comunidade, ele vai até Deus.
ao entregar o dízimo, eu não estou entregando apenas aquela quantia que é importante para mim, mas eu estou com aquela quantia importante entregando a Deus tudo o que eu sou e tenho. Isso significa, eu faço uma entrega total. A dimensão religiosa significa isso. Eu estou dizendo a Deus, eu sei que eu pertenço a você e quero pertencer. Então, a minha casa, os meus bens, os dons, aquilo que eu faço, a minha experiência, os meus serviços de comunidade, é tudo vosso, Senhor. Ou seja, uma entrega a Ele, uma entrega total, plena ao Senhor. Então, o dízimo, digamos, é uma forma de demonstrar a Deus, é uma das formas, tá? Não é a única, né? É uma das formas de dizer a Deus que nós pertencemos totalmente a Ele. E aqui volta a questão da espiritualidade. A espiritualidade do dízimo está na fé e na entrega total a partir da fé ao Senhor. Então, o dizimista, ele não vai entregar apenas o seu dízimo. Ele sabe que Deus não precisa da casa onde ele mora, ele sabe que Deus não precisa do carro que ele tem, ele sabe que Deus não precisa daquilo que ele tem em casa. Ele sabe que Deus quer que nós usemos bem, com fraternidade, que tenhamos vida. Por isso mesmo, a espiritualidade aqui entra na dimensão religiosa, justamente no sentido de que nós entregamos tudo a Deus, totalmente, somos dele. Então, o dízimo nos ajuda nesse encontro com o Senhor que nós fazemos de diversas outras formas, não só por meio do dízimo, mas também por meio do dízimo. Então, a dimensão religiosa, o alcance, até onde chega o meu dízimo? Chega até Deus pela minha entrega. Então, veja, não é apenas para um grupo de pessoas que eu faço uma partilha. Não, eu faço em vista da minha comunidade, mas eu entrego tudo a Deus. Inclusive o meu dízimo, mas não só o meu dízimo. Tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho. O outro galho, o outro alcance do dízimo é o eclesial. Tudo aquilo que a comunidade precisa. Aquilo que a comunidade precisa para anunciar o evangelho de Jesus. Ou seja, a comunidade, ela tem no seu fundamento e na sua meta o próprio Jesus. Então, é por causa dele que nós nos encontramos. Claro que é também uns por causa dos outros, porque pertencendo a Jesus, nós nos tornamos todos irmãos e somos irmãos unidos numa mesma fé. Mas vejamos bem aqui, nós somos membros de uma comunidade, então nós somos corresponsáveis, ou seja, somos responsáveis juntos. Não é possível que 3 ou 4 pessoas sozinhas carreguem a comunidade. Todos devemos carregar juntos, todos devemos levar juntos a comunidade. O peso se torna muito mais leve. Então, sabendo que necessidades nós temos na comunidade, e porque nós estamos em comunhão com o Senhor, estamos também em comunhão com a comunidade. Portanto, a evangelização acontece na comunidade, desde a vela que compramos para estar ali ao lado do altar, ou sobre o altar, até o carro que é necessário, o veículo que é necessário para as saídas para a evangelização, a casa paroquial, as salas de catequese, tudo aquilo que precisamos para catequizar ou evangelizar, né, por meio das diversas pastorais. Então, tudo isso, né, é forma de nos tornarmos comunidade, nos tornarmos igreja. Tá? Então, a comunidade se forma e acontece com a participação de todos os seus membros, com aqueles que podem partilhar mais, com aqueles que podem partilhar menos. O terceiro galho, ou seja, o terceiro alcance do dízimo na evangelização é justamente a dimensão missionária. Ou seja, nós não podemos olhar para a nossa comunidade e dizer assim, está ótimo, temos aqui uma comunidade, temos um certo número de pessoas e está tudo bem. Ou seja, nós não temos, como pede o Papa Francisco, nós não temos o espírito de estar em saída. A igreja em saída não se contenta em anunciar o evangelho apenas aqueles que vão, mas ela vai atrás de quem ainda não conhece o evangelho. Para dentro, ou seja, dentro da comunidade, pessoas já batizadas, mas ainda não evangelizadas.
aquela evangelização necessária às tantas pessoas que não participam conosco na comunidade, às vezes não por falta de, digamos, de vontade, mas às vezes por falta de orientação mesmo. Não receberam dos seus pais, não receberam dos seus padrinhos de batismo, não têm referências na comunidade e não vão. Então, aí, na dimensão missionária, pode entrar muito bem a pastoral da visitação. Ou seja, ir a todas as casas, ir a todas as famílias. Para obrigar que as pessoas participem da comunidade? Não, de maneira alguma. Mas é para convidá-las para que venham celebrar conosco, para que venham se alegrar conosco na comunidade. Mas depois não é essa apenas a ação missionária. Esse é um dos aspectos, né, da ação missionária. Nós temos que pensar naqueles que estão próximos a nós. Por exemplo, dentro da mesma área pastoral, né, entre paróquias, entre dioceses do Brasil, né? Depois temos a missão Além Fronteiras. Nós recebemos tanto dos missionários. Nós somos uma igreja que se formou tendo como base missionários e missionárias consagrados, leigos, leigas, padres, sacerdotes, né? Diáconos, que nos tornaram, nos instruíram, ou seja, nos fizeram entender que somos igreja. Por isso, hoje, nós não temos mais o direito de ficar pensando apenas em nós. Por menos que tenhamos, nós temos que ter uma abertura missionária. Quando tivermos mais, nós vamos partilhar mais. Quando tivermos mais dízimo, por exemplo, vamos poder partilhar mais. Mas o importante é que a gente não se feche em nenhum momento para a dimensão missionária. Que em nenhum momento a gente se tranquilize, digamos, se acomode e diga assim, se eu cuidar bem da minha comunidade é o suficiente. Não podemos ficar fechados. Nós temos que estar abertos, de fato, para quem ainda precisa, tem menos do que nós, tem menos recursos, podem ser materiais, podem ser humanos, pode ser até de instrumentos que ajudam na evangelização. Então, nós temos que investir partilhando. Ou seja, nós não temos o direito de nos fecharmos, sabe? Aquela preguiça, dizendo assim, preguiça pastoral, né? Dizendo assim, olha, o número de pessoas na igreja é suficiente e estamos contentes. Pior ainda quando a gente diz, olha, nós já temos dízimo suficiente, não precisamos trazer mais pessoas para a nossa comunidade. Nós não existimos para ter dízimo. O dízimo para nós é apenas um instrumento para vivermos o evangelho e anunciarmos o evangelho também. Então, nós temos que ser, digamos assim, obrigatoriamente missionários, porque a igreja é missionária. Ela existe para levar o evangelho. Então, não podemos guardar para nós, ou talvez dizer assim, vamos guardar todos os bens que temos, porque um dia podemos precisar, não vamos partilhar. Olha, quem não sabe partilhar, acaba perdendo aquilo que tem. Torna-se egoísta, torna-se fechado, e isso não acontece só com pessoas, pode acontecer com comunidades também. Mas lembremos aqui muito a ajuda que devemos fazer entre nós, entre comunidades de uma mesma paróquia, entre paróquias de uma mesma diocese, entre dioceses de uma mesma província ou de um mesmo regional, né? E depois todos unidos em comunhão com a igreja no Brasil, que deve ser e é, de fato, missionário. E o quarto alcance último, que seria a copada dessa árvore, né, que é o dízimo, é a dimensão caritativa. Eu acho que aqui é mais fácil de entendermos. Ou seja, fazer caridade significa amar com o mesmo amor de Jesus. Amar as pessoas, todas elas sem exceção. Não é ficar repartindo o dinheiro que temos para usar entre nós na comunidade. Aí nós seríamos um grupo fechado. E grupo fechado diz que aquilo que tem basta e que a salvação é apenas daquele grupo. Então, dimensão caritativa, olhar por todos e por todas. Sabe como fez o samaritano, o chamado bom samaritano? A pessoa estava caída à beira do caminho e ele não foi lá perguntar para ela quem é você, qual é a tua religião, de onde você vem, no que você acredita, no que você não acredita. Ele viu a pessoa caída e disse, ela precisa de auxílio.
e foi lá e auxiliou com o que tinha, com o que pôde, e até fez mais, porque ainda disse, ó, se precisar de ajuda no futuro, estou à disposição para pagar as contas. Então, aqui, caridade significa, juntos como comunidade, nós olharmos pelos pobres mais pobres. Sabe, uma comunidade que tem o dízimo, que entendeu o dízimo, as pessoas todas da comunidade procuram e cuidam, né, para que, se houver alguém na comunidade que esteja sofrendo, digamos, seja por falta de algo, né, seja porque naquele momento não tem ninguém ganhando, ou não tem ninguém trabalhando, eu vou levar a comunidade e vou dizer, olha, tem uma pessoa aqui da nossa comunidade, uma família que não está bem, que não está tendo o que comer. Então, o que podemos fazer? Então, segundo as possibilidades de cada comunidade, nós vamos partilhar. Aí talvez alguém pergunte, mas eu posso fazer a minha caridade diretamente a alguém? Posso partilhar? Eu posso e devo até partilhar com pessoas, uma partilha individual. Porém, vamos lembrar o seguinte, olha, se uma pessoa faz a sua partilha, ela pode ajudar um pouco, mas se a comunidade toda faz a sua partilha unida, ela vai poder ajudar muito mais. Ou seja, vai ter uma quantia melhor e maior de dinheiro, ou seja, de que bem for, ela vai ter mais força para auxiliar. Por exemplo, uma pessoa precisa que se construa uma casa, por básica que seja, que a família está sem, por algum motivo. Uma pessoa sozinha vai ter que dispor de muito, não vai ser fácil. Mas se toda a comunidade, se todos os dizimistas, então, a comunidade toda, agir junto, é claro que essa comunhão vai fazer com que seja possível, então, construir aquela pequena casa para aquela família. E aí nós podemos pensar aqui na dimensão caritativa, nós temos que pensar em duas formas de se fazer caridade. Uma delas é a assistência, ou seja, ajudar naquilo que é urgente, que é agora. Não é assistencialismo, que é uma coisa ruim. Assistencialismo é viciar as pessoas a receber as coisas sem que elas precisem participar de nada, sem que façam nenhum esforço. Isso não é bom, porque o trabalho não é só questão de ter o que comer, mas é também de realização. Então, nós precisamos trabalhar. Quem pode, tem que trabalhar. Então, a assistência é aquele caso, por exemplo, da pessoa que precisa de um remédio e não tem em lugar nenhum. E aquele remédio é condição para que ela continue vivendo, tendo uma vida de qualidade. Não tem num posto de saúde, o município, o Estado não dispõe. Então, às vezes, é preciso comprar algo para uma pessoa que não tem como continuar vivendo sem aquela medicação. Às vezes, sabe, é até uma passagem de ônibus para que a pessoa vá até um lugar visitar uma pessoa enferma ou participar de um velório de um parente que morreu. Olha, a realidade de cada dia e de cada um. Né? Então, isso é assistência. Eu resolvo um problema que é de agora. Se eu não fizer isso agora, amanhã a pessoa não vai precisar mais, ou talvez nem terá como precisar. Para uma pessoa que está passando fome, eu não posso dizer para ela, venha daqui um mês, nós vamos fazer uma reunião aqui na comunidade e vamos resolver se podemos ou não dar um pão ou um prato de comida. Ela está com fome, é agora que é necessário matar a fome. Isso é assistência. Mas tem também aquilo que é promoção. Promoção quer dizer ajudar a pessoa a caminhar com as próprias pernas, com os próprios esforços. É ajudar a pessoa, por exemplo, a se profissionalizar, ou fazer melhor aquilo que ela faz, ou ter alguma possibilidade de se formar para ampliar os seus recebimentos, e assim ajudar melhor a sua família e talvez outras pessoas ainda, tá certo? Então, nós temos a caridade, né, que é assistência, e a caridade, que é promoção. Agora, precisamos entender bem a palavra caridade, viu? Caridade não significa, eu faço algo, está bom. Não, caridade significa, eu vou amar com o mesmo amor com que Deus me ama, e com o mesmo amor que Ele pede que eu ame os meus irmãos e irmãs. Então, é algo, é gratuito, é de graça. Eu não vou cobrar nada da comunidade. Eu não posso, por exemplo, exigir que uma pessoa
para ela seja dado alguma coisa como partilha e dizer, olha, você só pode receber se você vier à igreja todos os domingos. Eu não posso condicionar. Eu não posso comprar com a religião e, na base da fome do outro, uma participação na comunidade. Então, a caridade, ela não olha para quem é a pessoa. É católica, não é? Ela é uma pessoa que vem à igreja, não vem? É uma pessoa que é mal falada ou bem falada, pouco importa. A pessoa que precisa, ela precisa e por isso mesmo com ela nós partilhamos. E não vamos obrigá-la para que ela venha à igreja para que ela tenha aquilo de que precisa. Isso seria, digamos, uma forma de comercializar a fé e também, né, de usar as pessoas. Nós não usamos pessoas, nós usamos as coisas, né? Nós adoramos a Deus, amamos as pessoas e utilizamos as coisas. Não podemos reverter essa ordem, usar Deus, né? Ou usar as pessoas, ou adorar as pessoas. Quer dizer, nós adoramos a Deus, amamos as pessoas e nós usamos as coisas, mas não usamos pessoas. Né? Então, por isso, a caridade é uma forma de amar como Deus ama. Portanto, fazendo um pequeno resumo, olha, imaginemos, então, a árvore, ela tem as suas raízes, então, vamos fazer um resumo rapidinho, mais completo, olha. As raízes, está lá a fé, está lá a liberdade, a opção, certo? Está lá uma quantia significativa, está lá a estabilidade, ou seja, sou fiel, e está lá a mensalidade, né? Vamos chamar aqui, né? A periodicidade, todos os meses faço a minha contribuição. Isso dá base e fundamenta uma pastoral do dízimo. Mas o que tem para fora disso tudo? Tem o tronco. O tronco, o que é o tronco? É a evangelização, o anúncio integral do evangelho. Tá? Mas até onde chega esse anúncio? Chega até o próprio Deus, ou seja, a dimensão religiosa, chega a toda a comunidade, para aquilo que a comunidade precisa para cumprir com a sua missão de evangelizar, chega também a pessoas que não estão na comunidade, ou seja, a dimensão missionária, ir ao outro e partilhar com alegria quem é Jesus, sem obrigá-lo a ser da comunidade, a aceitar aquilo que pregamos. E depois, o quarto, digamos, o quarto galho dessa árvore é a caridade. Ou seja, nós, de maneira alguma, deixamos de partilhar, mesmo que seja da nossa pobreza. Nós partilhamos sempre porque Deus partilha, digamos, conosco totalmente e especialmente no seu Filho Jesus, que se encarna, se torna um de nós. Então, quais são aí os frutos, as flores, os frutos? Aí vem tudo aquilo que a comunidade consegue ver de concreto. Por exemplo, uma comunidade onde as pessoas se dão bem, onde há fraternidade, onde não faltam lideranças para estar a serviço, onde não faltam pessoas que são voluntárias, que não cobram nada pelo serviço que prestam, aquelas pessoas que precisam, que são contratadas pela diocese e pela paróquia, elas trabalham com alegria, fazem o melhor que podem com o serviço que prestam. Então, você começa a perceber, as celebrações são bem feitas, nada falta para que as celebrações aconteçam, e também as comunidades que não podem ter determinados materiais começam a ter a possibilidade de ter esses materiais. Né? Então, nós vemos vários frutos, vemos os pobres sendo assistidos, nós vemos a comunidade que acolhe bem, ou seja, nós vemos uma comunidade que implantou uma pastoral da visitação e nenhuma família, a não ser aquelas que não queiram ser visitadas, nenhuma família fica sem a visita na comunidade. E essa visita não é para constranger alguém a participar da comunidade, mas é porque nós, como Cristo, amamos aquela família, independente dela vir ou não participar. O dia que ela decidir, por causa do nosso testemunho, ela vem e vai participar. Então, nós vemos os frutos da evangelização integral, que vai desde a entrega a Deus até o amor aos pobres mais pobres. E aí, é claro, isto é bastante simples, né? Quem recebe o dízimo na igreja do Brasil, como o dízimo está organizado pela CNBB, são só as paróquias.
certo? Não existe dízimo para uma pastoral, não existe um dízimo diocesano, não existe um dízimo para um movimento. Isso não é dízimo. O dízimo é paroquial. E a paróquia que vai fazer as partilhas. Então, o dízimo que uma paróquia repassa para a mitra, por exemplo, né, ou para a cúria, aquele repasse é um repasse do dízimo de cada pessoa da comunidade. Porque, vejam bem, as paróquias só existem porque existe a diocese, não é o contrário, né? Então, uma paróquia existe porque existe uma diocese. Então, é a diocese que forma as paróquias, não são as paróquias que formam a diocese. Nós podemos ter uma diocese sem paróquias, apenas com comunidades, com uma comunidade de padres, como já se fez certas vezes no Brasil, em certas regiões do Brasil. Então, nós precisamos da diocese, precisamos do bispo diocesano, que é o pastor de toda a comunidade, a igreja particular que foi a ele confiada. Ali, olha, tem secretarias, tem documentações, há tanta coisa, mas tanta coisa que precisa se fazer numa cúria, né? Há tantos trabalhos, tantos serviços, e nós precisamos desses serviços como paróquia. Então, por isso, nós não temos o direito de não partilhar. Olha, é um contra-testemunho total de uma comunidade, se a comunidade diz assim, não, nós não vamos passar de jeito nenhum para a mitra, vamos esconder um pouco, vamos dizer que recebemos menos. Ou seja, nós mentimos com aquilo que é da comunidade, ou seja, a comunidade deve ter alegria em partilhar. Ela deve querer que a diocese funcione muito bem, que todos que estão a serviço da diocese para todas as paróquias façam bem o seu serviço e tenham boas condições de fazer esse serviço. Então, o dízimo paroquial, dentro daquilo que é estabelecido na diocese, vai se ter uma quantia, uma porcentagem, seja como for, de cada paróquia para a diocese. Assim como também as comunidades vão partilhar com a matriz, com a igreja matriz. Então, a paróquia é toda ela, mas tem uma comunidade que é a matriz, que é a central. E as outras comunidades vão colaborar com ela, e este ajuntamento de tudo, uma parte vai, então, para as necessidades da diocese. Olhem que maravilha, né? Quanto mais nós partilhamos e fazemos isso com fé, em espírito de comunidade, com consciência, mais nós somos, digamos assim, alegres por sermos dizimistas. Então, o dízimo não se torna um peso, o dízimo se torna digamos, um motivo de grande alegria. Tá certo? Bem, teria tantas outras coisas para dizer, mas eu vou até aqui para que possamos dialogar. Muito obrigado, Padre Cristóvão. Agora tem, como ele está dizendo, tem a possibilidade de fazer perguntas, observações. Tem duas possibilidades para fazer isso. Ou você entra lá no chat e vai escrevendo, também pode dar as suas observações, se gostou, o que você achou bom. Pode usar aquela chat aqui. Outra é também que você levanta a sua mão, aí a gente deixa a oportunidade. Quer dizer, quem tem pergunta agora, quem gostaria de fazer a observação, você levanta a sua mão, aquela mãozinha que está lá, ou abre seu microfone, pode fazer a pergunta, observação, uma, duas pessoas, e o padre pode dar retorno. Sim, tá aberto, já chegou uma pergunta aqui, Dom Felipe. A pergunta é a seguinte, a pessoa que pergunta, o nome escapou aqui, não consegui ver, a pessoa pergunta se existe uma quantia fixa, ou digamos assim, que seja de costume ou obrigatória, né, para a partilha da paróquia para com a diocese. Não, isso cada diocese deve decidir a partir do seu bispo diocesano e os seus conselhos, certo? Então, cada diocese no Brasil tem uma realidade, tem uma história, algumas são mais novas, outras mais antigas, algumas avançaram bastante no dízimo,
outras ainda estão começando, estão fazendo um caminho interessante, mas essa decisão é normalmente uma decisão tendo ouvido as pessoas, conhecendo a realidade da paróquia, o bispo com o seu conselho, por exemplo, presbiteral ou conselho econômico, com algum conselho, vê qual é a quantia necessária para que a diocese não fique às mínguas, ou seja, que a diocese não acabe não tendo como cumprir com a sua missão. Então, cada diocese deve estabelecer isso. Então, não existe nenhum texto que essa quantia seja obrigatória e seja tal. Ela é necessária, mas a decisão é sempre do bispo diocesano, que, tendo ouvido seus conselhos, chega àquela quantia que é necessária, sem mais problemas. Alguma outra questão? Tem mais uma aqui. Como seria uma forma correta de abordar um fiel para ser dizimista? Sim. Primeiro, é preciso abordar esse fiel. Se ele já participa da comunidade, a gente pode fazer uma abordagem direta e bem tranquila, perguntando: você pode contribuir com a nossa... Você não quer contribuir como os outros contribuem? Isso quando uma pessoa já participa, mas talvez ainda não tenha noção do que seja o dízimo. Então, essa abordagem tem que ser na caridade, tranquilidade, na paz, e deixar a pessoa livre. Não obrigar a pessoa já a começar a ser dizimista, mas dizer: olha, se você quiser participar, você pode passar, depende da organização de cada paróquia, você pode passar na secretaria paroquial, você pode passar no plantão do dízimo, você pode conversar com essa ou com aquela pessoa, diz: olha, se você quiser contribuir, essas pessoas podem fazer o encaminhamento. Então, ao mesmo tempo que você convida, você deixa a pessoa livre para fazer a sua opção. Você não a obriga a levar o dízimo lá naquele exato momento ou naquela determinada situação. Quem não está na comunidade, é questão aí de a gente fazer contato, sabe? Nós não podemos chegar numa casa e as pessoas ficam contentes: olha, alguém da comunidade, alguém da igreja veio nos visitar, e nós logo dizemos: você gostaria de ser dizimista? O que vai acontecer? Aquela pessoa vai pensar: olha, só vieram aqui na minha casa porque querem o meu dinheiro. Então, a pastoral da visitação seria isso: entrar em contato com a comunidade não por causa do dízimo, das famílias, não por causa do dízimo, mas para estar a serviço delas. No começo, talvez elas nem participem das celebrações, mas nós perguntamos, ou falamos: olha, nós temos missa em tal horário, se tem alguém para batizar, nós temos esse caminho, aquele, para que o batizado se faça, né? Então, eu me coloco a serviço da comunidade. E chega um momento em que a própria pessoa vai saber do dízimo e vai dizer: como que eu posso fazer para ser dizimista? Então, a melhor abordagem que existe é, para quem está dentro da comunidade, falar com caridade, com jeito, e deixar ela ter um tempo para se tornar dizimista por opção dela. Quem está fora da comunidade, não está participando, não compensa, porque nós não devemos ir lá, digamos, e pegar o dízimo da pessoa, entre aspas, né? E pronto. Não, nós queremos a pessoa antes de querermos o dízimo, senão não seria uma comunidade cristã. Então, nós evangelizamos a pessoa por meio dos nossos contatos, da nossa fraternidade, do nosso, digamos, do nosso dia a dia. E aí nós podemos, trazendo a pessoa para a comunidade, ela participando, nós podemos fazer a proposta a ela, né? Então, nunca pode ser uma proposta violenta, certo? Dizemos assim: eu quero dízimo e pronto. Porque se nós fizermos isso, nós já não vamos estar mais trabalhando a partir da fé. Aí nós queremos fazer caixa. Aí, nesse caso, o que nós queremos é simplesmente ajuntar bens, né? Mas dinheiro para quê, se nós somos uma comunidade evangelizadora, né? E queremos as pessoas para que cada vez a evangelização seja mais consciente, mais consistente, mais organizada. Então, não podemos ter dizimistas a qualquer preço. Então, cuidado com a palavra coação, sabe? O coagir é uma coisa assim: olha, se você for dizimista, você vai receber isto e mais aquilo. Se você não for dizimista, você não vai receber isto e aquilo e aquilo. Quer dizer, essa é uma forma de impor às pessoas
ou deixar as pessoas com a consciência pesada, né, para que elas se tornem dizimistas a todo custo. Essa pessoa nunca vai ser dizimista plenamente. Ela pode até oferecer algo, mas nunca vai ser dizimista consciente, né? Nunca vai oferecer uma quantia importante, de fato. Então, conversar, fazer a formação durante as celebrações, desde que não sejam exageradas, né? Nunca uma celebração pode ter o dízimo como centro. Jesus é o centro da celebração. O dízimo é algo que nós precisamos para manter de forma ordinária, ou seja, de forma normal, a vida comunitária. Então, também nas comunidades, abordar as pessoas como um todo nas comunidades, nas celebrações, nos encontros, porém, sem nunca impor, né, o dízimo, mas sempre como uma proposta a partir da fé. Mais alguém? Agradeço a todos que estão entrando em contato. Ok. Obrigado. Vamos lá. Tem alguém que ainda queira dizer algo? Tem aqui mais uma pergunta. Quando as pessoas dizem que querem ser dizimistas, mas acabam esquecendo, o que devem fazer? Sim. Olha, nós devemos lembrar, porque foram elas que quiseram ser dizimistas. Sabe? Depende também do meio que você usa para que o dízimo chegue até a comunidade. Então, é possível dizer a todos, olha, aqui numa celebração, por exemplo, mensal, dizer, olha, aqui nós temos um certo número de pessoas que são dizimistas, mas talvez tenham esquecido de contribuir com o seu dízimo. Tragam quando puderem, porque nós precisamos e agradecemos e queremos essa partilha. Tudo bem. Agora, vejam bem, tem que cuidar muito, porque às vezes uma pessoa pode não ter o que partilhar e pode se sentir envergonhada. Nós temos muitas pessoas assim no Brasil, sabe? Elas às vezes até se afastam da comunidade com vergonha, dizendo, olha, vão me ver lá e vão saber que eu não estou contribuindo. Então, lembremos que no dízimo nós nunca temos dívida. Se num determinado mês eu não pude contribuir, eu não fico com uma dívida. Aquele mês eu não pude contribuir, mas os meus irmãos e irmãs de comunidade conseguiram contribuir. Se no outro mês eu vou contribuir, se eu quiser oferecer mais para compensar o mês que não pude contribuir, tudo bem. Mas se eu ofereço aquela quantia que eu já estou oferecendo todo mês e que é importante para mim, ninguém tem o direito de dizer para mim, mas você não contribuiu no mês passado. Porque não há dívida no dízimo. O dízimo é partilha. Então, ninguém fica devendo para a comunidade se não consegue partilhar. Mas tem pessoas que esquecem mesmo. Então, se alguém pode avisar, digamos, durante a celebração, se for o caso, até as pessoas que são amigas ali podem lembrar, dizendo, olha, eu sei que você é dizimista e que você é fiel, tem fidelidade aqui na comunidade, mas você contribuiu nesses dias, nesse mês, mas isso só com muita caridade. Tá? Tem que ser num ambiente de caridade. Então, o melhor mesmo é a lembrança, o lembrete nas celebrações. É o melhor que nós podemos fazer, tá certo? É importante o dizimista saber de toda a parte financeira da igreja para sentir a clareza da comunidade. Olha, não necessariamente. Tem pessoas que não querem saber de todo o movimento. Sabe, tem pessoas que digamos assim, contribuem, mas elas não fazem questão de saber os mínimos detalhes de como aquilo que a comunidade tem está sendo utilizado. Inclusive, nós não devemos fazer prestações de contas longas, cansativas, né? O essencial é que nós apresentemos de forma clara, que as pessoas entendam, mas de forma breve, e que as pessoas da comunidade possam depois, quem quiser, que tenha a oportunidade de ver, digamos, a prestação de contas detalhada. Por exemplo, pode ficar na Secretaria Paroquial, ou pode ficar com os membros do CPP, ou com os membros do Conselho Econômico, ou pode ficar, então, com os agentes da Pastoral do Dízimo. Então, se alguém estiver interessado, eu posso ver como está sendo como nós estamos utilizando o nosso dízimo na comunidade, está ali. Então, não precisa expor para todos os dados. A maioria das pessoas, elas sentem, elas confiam
quando percebem que o dízimo é bem utilizado. Sabe, elas nem ficam questionando. E com isso se deixa de fazer prestações de contas que cansam. Em muitas paróquias, olha, foi triste isso, mas hoje, graças a Deus, já está bem melhor. Quando se começava a fazer a prestação de contas no final da celebração, várias pessoas saíam da igreja, deixavam a comunidade ali, porque sabiam que a prestação de contas ia demorar mais do que o restante da missa, porque ia se apresentar tudo, detalhe por detalhe, centavo por centavo. Então, quando uma comunidade não tem a confiança, não confia em si mesma e não confia na pastoral do dízimo e em quem digamos, faz a contabilidade da comunidade, aí ela pode ficar desconfiada e começar a exigir coisas. Isso não é um bom sinal, né? Às vezes uma pessoa também, por não simpatizar com quem está na equipe, pode criar problemas, mas aí isso é exceção. Então, o bom é fazer uma prestação de contas geral, curta, e deixar a possibilidade às pessoas para que elas encontrem em alguns lugares, e dizer a elas aonde são esses lugares, onde elas possam encontrar uma prestação de contas total, se elas quiserem. Alguém ia perguntar alguma coisa? Quem gostaria mais, né? Tem mais uma pergunta aqui. Não consegui ver o nome, mas já respondo a pergunta. Olha, é muito bom, viu, ir até a casa das pessoas, sabe? Por exemplo, se uma pessoa disse, eu gostaria de ser dizimista, seria uma maravilha se na comunidade houvesse já tudo organizado, né? E se dissesse assim, olha, alguém vai passar na sua casa, sabe? Isso é uma maravilha, sabe? Uma visita à casa da pessoa, aí pega os dados, ela pode fazer a sua primeira contribuição, você pode perguntar que informações ela não tem e que ela quer ter. Se ela perguntar algo que você não sabe, fique tranquilo, diga, olha, eu vou descobrir, vou falar lá na minha paróquia, com o coordenador, com a coordenação, vou falar com o padre, e depois trago essa resposta. E se assumiu, tem que depois ir lá, né? Não pode se prometer e depois não ir, né? Então, olha, seria maravilhoso. É uma forma, assim, digamos, a forma perfeita, né? Nada podemos chamar de perfeita, a não ser Deus, mas, digamos, é uma forma, assim, a melhor que nós temos no momento. Aquela de que quando alguém diz que quer ser dizimista, alguém da equipe do dízimo a visita, né? E faz esse contato, porque aí fica algo de comunidade. Então, é bem melhor assim. Agora, é claro, em algumas comunidades isso não é possível, as distâncias são muito grandes, né? As pessoas que estão na pastoral do dízimo não têm tempo para irem tão longe ao encontro de alguém, então tem que ser ali na comunidade mesmo, né? Mas toda vez que for possível fazer essa visita a quem quer ser dizimista, é o ideal, seria ótimo. Tem mais outra pergunta aqui, Quantas vezes no mês podemos estar divulgando sobre o dízimo e suas dimensões para a comunidade? Sim. Olha, o ideal seria que não fosse mais do que uma vez ao mês. Porque se for mais de uma vez, nós vamos deixar outras atividades de lado, vamos dar menos informações sobre outros assuntos. E as pessoas cansam também. Se nós falarmos só de dízimo, as pessoas vão entender que nós estamos querendo o dinheiro delas, que o mais importante é o dinheiro, e não é. É claro. Então, quando nos encontramos, digamos, uma vez por mês, um final de semana por mês, que você fale do dízimo um pouquinho, brevemente, né? Que você dê algum recado, algum aviso. Então, uma vez por mês é o suficiente. É só questão da equipe do dízimo preparar, né, este momento. Pode ser uma mensagem, pode ser, digamos, uma prestação de contas especial. Por exemplo, eu estava numa paróquia e durante a missa, no final da missa, uma catequista disse, olha, nós vamos para a formação amanhã, com todos os catequizandos, vamos fazer um dia de formação com todos os catequizandos para a Crisma. E esse encontro só é possível porque tem o dízimo aqui organizado na nossa comunidade. Então, é um testemunho maravilhoso. Então, às vezes, pode-se aproveitar esse tipo de testemunho. Não aqueles testemunhos
extraordinários, estranhos, esquisitos, que é como se a gente estivesse comprando Deus, né? Como se Deus estivesse vendendo a sua graça, então eu vou contar o que Deus me deu porque eu sou dizimista. Isso é mais reservado, é mais pessoal, mas testemunhos comunitários. Dizer, por exemplo, olha, nós só pudemos arrumar o nosso altar ou comprar um sacrário novo, porque todos nós compramos juntos. A comunidade toda comprou. Então, isso a gente não deve ficar dizendo sempre, sabe? Até para não deixar de lado aquilo que é mais importante, o próprio Jesus e o anúncio do Evangelho. Então, uma vez por mês é o suficiente para isso. A utilização de passagens bíblicas que dizem respeito à contribuição, devolução do dízimo aos católicos, seria algo aceitável? Sim, sim. Nós temos várias passagens, então, bíblicas, várias citações bíblicas do Antigo Testamento. No Novo Testamento temos apenas 3 explicitamente sobre no o final do mês. dízimo. Ei, Jaque, não sei se tu viu aí umas postagens minhas sobre carne de jaca. Do ano passado eu descobri. Isso. Ok, já voltamos ao normal, sem problema. Então, e nós temos várias passagens, por exemplo, sobre a oferta, a coleta, de como viviam as primeiras comunidades, tendo tudo em comum. Depois elas precisaram se reorganizar, porque o número de pessoas foi aumentando, até que o dízimo se tornou o meio normal de evangelização e sustentação das comunidades, né? Então, sim, devemos usar, sabe? Agora, é bom sempre a gente ler o trecho maior, não ler só uma frase, porque uma frase é como se a gente pescasse lá de dentro da Bíblia uma frase e a gente pode dar uma interpretação ruim. Então, o ideal é que a gente pegue o texto, 4, 5 versículos, e ali a gente tenta descobrir o que aquele texto quer dizer. Mas devemos usar? Sim, devemos usar. E cada vez mais nós estamos conhecendo melhor a Bíblia como palavra de Deus, né? Nós estamos cada vez avançando, né? Estamos lendo, aprendendo a interpretar, ouvindo a igreja, como ela nos ajuda a conhecer, de fato, né? Aquilo que a Bíblia diz sobre a partilha. Então, nós estamos cada vez mais maduros nesse sentido. E, aos poucos, certamente, ainda vamos melhorar muito, né? Mas, sim, devemos usar. E quanto mais usarmos a Bíblia, melhor. Mas não podemos ficar só na Bíblia, né? Temos que também nos referirmos sempre, por exemplo, às normas da diocese, quais são as decisões, né, tomadas e aprovadas pelo bispo, sabe? Fazer com que a comunidade saiba disso tudo, porque ela fica mais consciente, e aí a pessoa contribui com muito mais boa vontade, contribui com mais generosidade. Olha, quanto mais transparência houver, tanto mais as pessoas vão ter vontade de contribuir e contribuir com generosidade. Agora mesmo alguém vai até mim dizendo que também quer participar, dizendo que quer pagar o dízimo, mas não tenho tempo para levar você vir buscar. Como eu devo agir para não parecer uma cobrança? Certo. A CNBB, no estudo 8 e no documento 106, a CNBB orienta o seguinte, que nós não tenhamos mais cobradores de dízimo, como existia antigamente, lá no começo da história do Brasil, né? Era uma confusão entre Estado e Igreja, tinha cobradores do dízimo, mas isso é péssimo, porque parece que nós vamos à casa da pessoa apenas para buscar o dinheiro dela. Quando é uma pastoral da visitação, não tem problema, podemos receber indo à casa, fazendo a visita, não por causa do dízimo, mas para visitar a família, podemos tranquilamente. Mas qual é a recomendação, então, dos documentos da CNBB? É o seguinte, que a nossa ida até as casas para buscar o dízimo seja o dízimo das pessoas idosas que não podem mais ir até a celebração, não têm mais condições de locomoção, as pessoas enfermas, ou seja, que não podem, então, sair de casa e não podem ir até a comunidade e querem ser dizimistas, e todas as pessoas que cuidam delas, os chamados cuidadores e cuidadoras. Então, essas pessoas todas, se elas pedirem para a equipe do dízimo, para
que busquem o dízimo na casa, é bom que a gente vá mesmo, certo? Então, pessoas idosas, pessoas doentes, cuidadores e cuidadoras. A pessoa diz, eu não tenho um vizinho aqui próximo, não tenho uma pessoa que naquele dia do dízimo vá até a comunidade. Alguém pode receber? Sim, podemos ir. Mas o dízimo, o lugar de partilhar o dízimo é na comunidade. Tá? É na comunidade, porque nós temos que participar da comunidade. Né? Aquela é a minha comunidade. Qual? Lá onde eu participo das celebrações, da missa, ou quando não tem a presença do ministro ordenado, né? Através dos ministros extraordinários. É lá onde eu convivo, é lá onde eu coloco em comum as intenções que eu tenho para rezar e peço que o sacerdote e a comunidade toda reze junto comigo. Né? É lá onde eu recebo os sacramentos, é a minha segunda família, a família na fé. Então, eu devo levar o dízimo até lá. Portanto, buscar o dízimo nas casas é uma exceção naqueles casos em que as pessoas não podem ir até a comunidade. E por isso elas pedem que alguém vá até elas. Então, as pessoas não podem vir à comunidade, a comunidade vai até elas, mas não só para o dízimo, também para levar a palavra, a comunhão, para a comunhão eucarística, né? Também para fazer um bom contato entre a comunidade e a pessoa. Certo? Então, na Igreja do Brasil, está se fazendo de tudo para que os dizimistas levem o dízimo até a comunidade, certo? E aquelas que não puderem, que sejam atendidas, então, no pedido que fazem. E a última aqui, Sim. Agora mesmo, não, espera aqui. Eu tinha mais outra aqui. Na nossa comunidade temos muitos dizimistas que não participam da vida da comunidade. Como o senhor se vê nesta realidade? Sim. Olha, tem pessoas que só estão ligadas à comunidade por causa do dízimo. Então, nós não devemos romper essa ligação. Digamos que alguém contribui com o dízimo, mas não vem nas celebrações. Não é o ideal. O ideal é que a pessoa participe da comunidade e também seja dizimista porque participa. Mas é melhor que a pessoa continue sendo dizimista, mesmo sem participar, porque pelo menos ela tem um vínculo com a comunidade. Mesmo que seja apenas pelo dízimo, mas é a única coisa que faz com que ela esteja unida, ou seja, a comunidade lembre da comunidade de vez em quando. Então, essa ligação não pode ser rompida, porque senão não vai sobrar nenhuma. Ou seja, aquela pessoa que não é dizimista, que é dizimista e não participa, se nós dissermos assim, ou você vem à comunidade ou você não pode ser mais dizimista, a pessoa não vem mais à comunidade e, cortando o dízimo, ela corta a única ligação que ela tem com a comunidade. Então, devemos acolher bem o dízimo de todos e todas, mas fazendo o máximo, aos poucos, sem imposição, para que essa pessoa vá participando da comunidade. Por exemplo, vejam que coisa maravilhosa. Faz uma visita e diz, olha, no próximo domingo nós temos uma missa aqui de primeira comunhão. Você gostaria de participar? Vai ser em tal horário, né? Ou o bispo vai estar aqui, vamos ter crisma. Você gostaria de vir nessa missa? Então, fazer convite às pessoas que não participam, ir às casas, fazer convite, mas não para que elas se sintam obrigadas, nem coagidas. Mas olha, nós estamos num dia muito especial, venham. Né? Ou tem tal celebração, ou aquela do padroeiro, ou é um domingo especial no mês da Bíblia, ou no mês missionário, assim por diante. Então, é possível fazer isso. Tá? Mas, em resumo, olha, se alguém quiser ser dizimista, mas não participa, aceite o dízimo como como a ligação que ainda mantém aquela pessoa unida à comunidade. Tá? Receba bem o dízimo, e quanto para você receber a pessoa do dizimista, tanto mais ela vai se abrir para participar da vida da comunidade. Então, devemos receber sim, e aos poucos, então, nós devemos testemunhar pelo nosso amor à pessoa de que ela é muito mais do que o dízimo que ela partilha, que nós queremos ela rezando conosco. É isso. Muito bem. Nós vamos encerrando aqui as perguntas, Só rapidinho fazer uma observação. Lá no chat tem a sua frequência,
Nós estamos fazendo as frequências porque já temos costume, não só para dizer quem estava aqui, mas também para os próximos convites. Quer dizer, quem ainda não fez a sua frequência, vai lá, está escrito aqui no chat, você vai clicar nela, pode fazer isso, aí vai abrir lá uma página. Você vai colocar o seu nome, qual é a sua função, o que você faz, tudo isso aqui, da qual cidade, o seu telefone, enfim. Aí, depois, embaixo está escrito enviar, envia, e clique lá nesta cruzinha lá e sai, você está de novo no telão. Eu gostaria muito de agradecer a você, o Padre Cristóvão, foi muito bom, até para mim mesmo. Eu gostei do árvore, Obrigado, a gente gosta de plantar árvores. Nós plantamos muitas árvores agora nesse tempo da pandemia. Lá no CTL, o dia que você vai voltar, eu vou te mostrar as árvores. Eu vou mostrar para o senhor só o tronco e os galhos, entendeu? As raízes. Aí os frutos você vai comer, se Deus quiser. Tá bom. Mas bom, eu acho que foi se posso sintetizar também um pouco em nome de nós todos, acho que foi para todo mundo, acompanhando aqui o chat, foi para todo mundo o momento de reaviver nosso compromisso. Primeiro, não é o pastel do dízimo, mas também eu sou dizimista, você também, e depois nos entra na pastoral, que é sempre importante quem está na coordenação da sua paróquia, quem está aqui também é dizimista. Acho que tudo foi muito bem explicado, tranquilo. Muito obrigado pela possibilidade e por esse momento, sabe? Cada vez que a gente partilha, a gente cresce. Exatamente. Eu sinto que é tão bom, né? A gente partilhar, sabe? A gente vai aprofundando aquilo que já conhecendo, sempre vem algo novo, há mais entusiasmo. Então, muito obrigado, Dom Felipe, pelo convite e por essa possibilidade. Muito grato. De repente, o Padre Cristóvão, enquanto ainda nós estamos neste tempo de pandemia, agora acho que a equipe, a Luana, que é uma das responsáveis, nós montamos também no final de janeiro, uma equipe na plataforma, aqui os coordenadores, mas tudo é devagar, tem que pedir, tem que ir nas paróquias, perguntando, Mas, enfim, de repente, que também tem pessoas agora, nós chegamos a 93, alguns já saíram, A gente entende, tem outros compromissos, tudo isso aqui, mas quem gostaria também de entrar nesta equipe diocesana, é muito bem-vindo. Depois, eu acho que a equipe tem que pensar também um pouquinho com esta fala do Padre Cristóvão, qual vão ser agora os próximos passos. E quem sabe mais na frente, a gente liga de novo para você, dá uma conversa e de repente nós tocamos outro assunto. À disposição, olha, quando precisar, estou aqui para isso, à disposição. Nós somos muito felizes. E também esperando que mais rápido que possível, que o senhor pode sair de novo da paróquia para visitar, para fazer uma formação bem presencial mesmo. Isso. Muito obrigado também a todos que participaram. Me deu muita...